bem, alunos, a gente vai começar um assunto novo agora, que é o assunto lá do primeiro ano, né? Que a gente vai retomar agora, que é o assunto de logaritmos. Tem gente que tem um verdadeiro pavor, né? Ai, logaritmo, eu odeio isso. Não é tão difícil se você pegar desde o começo a matéria, né? Você tem que entender o conceito. Vamos definir logaritmo. O que é um logaritmo? Logaritmo é você calcular o expoente de uma potência. Você tem a base da potência e você tem que saber o resultado. Por exemplo, se eu te perguntar assim, 2 elevado a qual expoente que dá como resultado 32? Aí você pensa, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Quer dizer que 2 elevado a quinta dá 32. Então quer dizer que 2 elevado a 5 igual a 32. Você acabou de calcular um logaritmo. Então, o que é um logaritmo? É descobrir esse expoente. Qual é o número que eu estou elevando, né, um determinado valor, para que eu obtenha uma resposta que eu também já tenho. Tá certo? Então, a gente escreve assim, ó, logaritmo. Esse númerozinho aqui de baixo é chamado de base. Esse número B aqui é chamado de antilogaritmo ou logaritmando. Vou colocar aqui como antilogaritmo, portanto, tá? E o valor do n é o logaritmo propriamente dito, ou seja, o resultado, né? Então, se eu aplicar o conceito de definição de logaritmo, eu estou dizendo para você que a base elevado a este resultado tem que dar como resposta o antilogaritmo. Ou seja, eu vou escrever isso aqui assim, ó. A elevado a n igual a b. Tá certo? Então, naquele exemplo que eu falei para vocês, eu escreveria assim, ó. Logaritmo na base 2 de 32. Então, a base do logaritmo é a base da potência. O 32, o antilogaritmo, é o resultado da potência. E o que eu quero descobrir? O expoente. 2 elevado a qual expoente que dá 32? Então, acabamos de ver que é 5. Quer dizer que o logaritmo na base 2 de 32 é igual a 5. Da mesma forma que se eu te perguntar, quanto vale o logaritmo na base 3 de 27? A potência tem base 3. E o resultado da potência é 27. Qual é o número que eu elevo ao cubo, o 3, a esse número, para dar 27? Acabei respondendo já. 3, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu sei que 3 elevado ao cubo dá 27. Então, calcular um logaritmo é descobrir o expoente de uma potência, cuja você tem o número da base e você tem o resultado da potência. Então é só pensar, esse número elevado a quanto que dá esse? No caso 3. Esse número elevado a quanto que dá esse? No caso 5. Tá certo? O número que aparece aqui embaixo é chamado de base do logaritmo. Esse número aqui é o antilogaritmo e o resultado é o logaritmo propriamente dito. Beleza? Logaritmo, gente, é uma operação matemática, nada mais que isso. É uma operação matemática, tá certo? É uma operação que te serve para calcular justamente o expoente de uma potência. Ficou claro? É muito importante você entender o conceito do logaritmo para poder desenvolver todos os conteúdos de logaritmos. Vamos facilitar mais um pouco? Eu vou criar algumas condições de existência. A base do logaritmo sempre terá que ser um número positivo. Então, não vou trabalhar com base negativa, com potência de base negativa, sempre positivo. Consequentemente, se a base negativa é positiva, o resultado da potência também será positivo, ou seja, o B também será maior que 0. Qualquer número positivo elevado a qualquer expoente dá positivo. Então o B também tem que ser maior que 0. E um outro detalhe apenas é que a base não pode ser 1. A base tem que ser diferente de 1. É porque 1 elevado a qualquer número daria 1 na resposta, né? Então, para evitar esse problema, a base tem que ser um número positivo e diferente de 1. E, consequentemente, o antilogaritmo maior que 0 também. Então,
Então essas são as três condições para que exista o exercício de logaritmo, né? Que a base seja maior que zero e diferente de 1 e que o antilogaritmo seja um número maior que zero. Tudo bem? Então, base, antilogaritmo ou logaritmando e o resultado é o logaritmo propriamente dito. Calcular logaritmo é descobrir o expoente de uma potência. Tudo bem? Vamos ver algumas consequências dessa definição. A primeira consequência é bem fácil. Ó. Se a base for A e o resultado da potência for 1, o resultado desse cálculo é zero. Por quê, gente? Porque qualquer número elevado a zero dá 1. Então, se o antilogaritmo for 1, não importa quem seja a base, o resultado é zero. Tá? Agora, se a base for igual ao antilogaritmo, o resultado é 1. Por quê? Porque A elevado a 1 dá o próprio A. Então, se a base e o antilogaritmo forem iguais, sempre o resultado vai ser 1. E se a base for A e o antilogaritmo for A elevado a um expoente n, o resultado é o próprio n, né? Porque A elevado a n é igual a elevado a n. As propriedades são bem fáceis de entender, né? Mas tem uma que é mais interessante, essa quarta aqui, ó. Veja só. A elevado a um expoente, que é logaritmo na base A de B, dá igual a B. Tá? Então, esse B que é o resultado, é o antilogaritmo aqui do expoente. Aí você podia perguntar, mas como é que o cara deduziu isso, professor, numa prova? Que prova real que ele usou para fazer isso, né? Veja que fácil. Você concorda comigo, então, que essa igualdade aqui é verdadeira? Logaritmo na base A de B é igual ao logaritmo na base A de B? Você fala assim, sim, professor, claro que eu concordo, porque são dois valores exatamente iguais, aqui no primeiro membro e no segundo membro, então essa igualdade é verdadeira? Tá, e se eu aplicar a definição de logaritmo aqui? A base A, elevado ao resultado, e o resultado nesse caso aqui é todo esse antilogaritmo, ó. Então a base A elevado ao resultado, logaritmo na base A de B, não tem que dar como resposta o antilogaritmo que é o B? Então, dessa igualdade real e fácil de entender, aplicando a definição, a gente vem nessa quarta consequência da definição. Interessante essa, né? Veja bem, e é comum aparecer isso no vestibular da UEPG. Às vezes aparece assim, calcule o valor de logaritmo 7 elevado ao logaritmo na base 7 de 3. Que é um logaritmo que aqui não é exato, a gente vai ver depois os logaritmos não exatos. Mas aqui eu posso aplicar essa consequência, já que a base da potência é igual à base do logaritmo do expoente, o resultado dessa conta é 3. Viu que interessante? E essa consequência, como eu falei, grifem ela aqui, ela cai no vestibular, cara. E tem gente que esquece dela. E é um resultado fácil. Mas esse número tem que ser igual a esse. Vou fazer uma pequena variação desse exercício aqui para vocês entenderem melhor. Vamos supor que eu tivesse um exercício assim, ó. 16 elevado ao logaritmo na base 2 de 3. Você, pô, professor, mas aí complicou, porque agora a base do logaritmo aqui não é igual à base da potência. É verdade. Mas eu posso dar uma mexida aqui, né? Porque eu sei que 16 é múltiplo de 2, né? Então, se eu pegasse aqui e fatorasse o 16, não ia encontrar 2 elevado à quarta elevado ao logaritmo na base 2 de 3? Não é a mesma coisa? Sim. Então, já que a ordem no produto, né, a ordem dos fatores não altera o produto, já que aqui eu vou fazer uma multiplicação dos expoentes, eu poderia colocar esse expoente para dentro e esse para fora, porque a ordem não altera o produto. Então isso aqui ficaria assim, 2 elevado ao logaritmo na base 2 de 3, a quarta. Então eu jogo esse expoente para dentro e o 4 para fora. Tá, mas e por que você fez isso, professor? Porque aqui aparece justamente essa quarta consequência da definição. Essa base agora é igual à base do expoente, ó. Então o resultado disso que está dentro do parênteses é quanto? O resultado disso que está dentro do parênteses é 3. Então fica 3 elevado à quarta. E 3 à quarta você sabe que é 81. Então essa é uma pequena variação dessa quarta consequência da definição que pode aparecer no seu vestibular. Tá certo? Então veja que é bem simples esse tipo de situação, né? Então aqui temos a definição de logaritmo, entender que logaritmo é uma operação matemática
que serve para calcular o expoente de uma potência, tá certo? Nós temos a condição de existência dos logaritmos e nós temos as consequências da definição, dando um destaque maior para esta quarta consequência. Tá certo, moçada? Bom, vou fazer alguns exemplos de exercícios para aplicar só a definição de logaritmos também. Então, dois exercícios para você trabalhar aqui aplicando a definição. Veja que não são logaritmos tão exatos assim, né? Quanto que é o logaritmo na base 1/4 da raiz quadrada de 32? Você fala assim, cara, mas aí já complicou, né? Não é tão fácil assim. Não, mas 1/4 você pode mexer e deixar numa base 2, né? Já viu isso nas equações exponenciais. E a raiz quadrada de 32 também. Então, para resolver esse tipo de exercício, você faz o seguinte. Você iguala isso aqui a 1x, tá certo? Eu quero saber o valor desse x. E aplica a definição. A base elevada ao resultado tem que dar como resposta o antilogaritmo. Ou seja, você vai ter que 1/4 elevado a x é igual a raiz quadrada de 32. Tranquilo? E aí você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fatorar esse 4 aqui de baixo, ficaria 2² elevado a x, e fatorar o 32, que ficaria 2 elevado a quinta dentro da raiz. Tá certo? Esse 2² você já sabe que você pode jogar para cima, ficaria 2 elevado a menos 2 elevado a x, e toda a raiz pode ser escrita na forma de expoente fracionário. Lembra que quando não aparece o índice da raiz, o índice é 2. Então eu posso transformar essa raiz quadrada de 2 à quinta em 2 elevado a 5 meios. Tá certo? Aqui eu posso multiplicar os expoentes, ficaria 2 elevado a menos 2x igual a 2 elevado a 5 meios. Tá certo? E aí igualei as bases. Corta fora as bases e iguala os expoentes. Menos 2x igual a 5 meios. Portanto, você poderia passar esse menos 2 multiplicando aqui o 2 de baixo. X igual a 5 dividido por 2 vezes menos 2. Ou simplesmente x igual a menos 5/4. Então, nesse caso, como eu observo que a base e o antilogaritmo podem ser deixados em base 2, que são comuns, né? Eu posso igualar o x, aplicar a definição de logaritmo e aí encontrar o valor desse x, que nesse caso deu menos 5/4, deu negativo. O resultado, o logaritmo, pode ser negativo. Quem não pode ser negativo é o antilog e a base, né? A base e o antilog, tá certo? Mas aqui não teria nenhum problema nesse tipo de exercício, tá? Vamos fazer aqui um segundo exemplo, a mesma coisa, tá? Não sei quem é 0,2 elevado a quanto que é 125, então vou igualar a 1x e vou aplicar uma definição também aqui, ó. Base elevada ao resultado tem que dar igual ao antilogaritmo, tá certo? Bom, então você vai fazer assim, 0,2 elevado a x igual a 125. Tudo bem? 0,2, ó, vou fazer aqui embaixo também para você ver. 0,2 é a mesma coisa que 2 dividido por 10, ou simplificando, 1/5. Então transforma a forma decimal em fração e simplifico. 1/5. Então aqui teria 1/5 elevado a x igual, fatorando 125, em base 5, você vai encontrar 5 ao cubo, né? 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125, tá? Esse 5 eu jogo para cima, fica 5 a menos 1 elevado a x igual a 5 ao cubo. 5 elevado a menos x igual a 5 ao cubo, corta fora as bases. E aí você vai ter que menos x é igual a 3, multiplica por menos 1, e o teu x é igual a menos 3 neste exercício. Tudo bem? Fácil, né, gente? Não tem muita dificuldade. Mas a gente tem que observar que a base e o antilogaritmo tem alguma coisa em comum. Aqui, no primeiro momento, quando você olha o 0,2, que é o número decimal, cara, 0,2 não tem nada a ver com 125. Mas passando o 0,2 para a forma decimal, né, para a forma fracionária, fica 2 sobre 10. E 2 sobre 10 é 1/5, aí você percebe que aqui eu consigo colocar em base 5 e aqui eu também consigo colocar em base 5. Então, para resolver esse exercício, nós
aplicamos a definição de logaritmos para ter essas respostas. Tá certo? Tranquilo, né? Não é muito difícil a gente resolver esse tipo de situação. Tá joia? Bom, um outro detalhe que eu queria falar com vocês aqui, antes de a gente passar para as propriedades dos logaritmos, é o seguinte, gente, ó. Tem duas bases de logaritmos que são as bases mais estudadas. E quais são essas duas bases? A base decimal, quando o logaritmo está na base 10. Então, por exemplo, logaritmo na base 10 de um número 7. Tá? A gente vai ver como calcular isso. Mas, quando a base é 10, a gente não precisa escrever a base. Então, eu coloco só assim, log de 7. Entendeu? Então, quando a base do logaritmo é 10, você não precisa escrever a base. Qualquer exercício de logaritmo que a base não apareça, é porque a base é 10. Esse é um detalhe muito interessante que a gente tem sobre logaritmos. Tá? Funciona uma regra parecida com a raiz quadrada, né? Que você sabe que tem um 2 aqui, mas você não precisa colocar. Tá certo? Essa situação acontece quando a base do logaritmo é 10. Então, qualquer exercício que não apareça a base, é porque a base é 10. E tem uma outra base interessante também, que é chamada de base neperiana. A base neperiana trabalha com um número chamado número de Neper. Ele vale aproximadamente 2,71. Tá? Lembra do π, que vale aproximadamente 3,14? O π tem uma definição matemática, que é a divisão do comprimento pelo diâmetro de qualquer circunferência. O número e, o número de Neper, também tem essa condição. Tá? Esse número de Neper, então, diz para você que tem uma outra condição, que é usada nas sequências de Fibonacci, no cálculo diferencial integral. A gente usa a definição e entende de onde vem esse número e. Você não precisa para o vestibular nem saber o valor dele. Tá? Se aparecer um exercício de base neperiana, a base seja o número e, você não vai precisar saber do valor. Se precisar, a prova vai ter que te dizer. Tá certo? É que nem na trigonometria, que aparece o cosseno de 50. Você não tem a obrigação de saber o cosseno de 50. Então, se na prova falar em cosseno de 50, eles vão ter que te dar o valor do cosseno de 50. Aqui é a mesma coisa com o número e. Você não tem que saber que o número e vale aproximadamente 2,71. Não precisa saber. Eu estou colocando para você para ilustrar. Tá? Mas se aparecer um logaritmo com essa base, ó, logaritmo na base de 7, eu estou colocando o exemplo de 7 aqui, mas podia ser qualquer exemplo, tá? Também não vai aparecer assim, ó. Vai aparecer escrito ln de 7. ln minúsculo ou com L maiúsculo. Logaritmo neperiano de 7. Então o que você tem que saber no vestibular? Se aparecer escrito assim, ln de 7 é a mesma coisa que log na base e de 7. Tá? Se precisar deste número, do valor do E, ele vai te fornecer. Não precisa se preocupar. Mas tem que saber interpretar isso aqui no vestibular, é muito importante. Então são as duas bases principais no estudo de logaritmos. São as bases que você tem que conhecer. A base 10, que quando a base 10 não aparece, e a base neperiana. Se você pegar as calculadoras científicas, você vai ver que tem a tecla log, que é log na base 10, e a tecla ln. Às vezes a segunda função da tecla log é a tecla ln. Então os dois logaritmos que você consegue calcular numa calculadora científica são os da base 10 e da base E. Professor, mas se eu precisar calcular um logaritmo na base 3? Existe uma técnica que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a regra de mudança de base, que você pode reescrever qualquer logaritmo em qualquer base. Tá? Mas nas calculadoras você só tem o log na base 10 e o logaritmo neperiano. Tá certo? Então são as bases mais importantes. Tranquilo? Bom, agora eu vou falar com vocês das propriedades operatórias dos logaritmos. Então, meu caro aluno, vamos falar agora das propriedades operatórias dos logaritmos, que são muito usadas para resolver exercícios de logaritmos que não são exatos. Então, se eu te perguntar, 2 elevado a quanto que dá 10? Você vai dizer, cara, 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 16. Não tem. Realmente não tem um número inteiro para isso. Mas tem um número decimal, tem um número irracional aí no meio, tá certo? 2 elevado a um certo número irracional vai dar 10. E é isso que a gente vai trabalhar agora usando essas propriedades dos logaritmos. Os logaritmos cujos resultados não são exatos, cujas potências não são exatas.
Para facilitar esse estudo, então, a gente tem as propriedades operatórias e a regra de mudança de base. Vamos a elas. A primeira propriedade operatória dos logaritmos diz o seguinte, que quando você tem uma soma de dois logaritmos na mesma base, logaritmo na base A de B, somado com o logaritmo na base A de C, o resultado disso vai ser o logaritmo na mesma base A do produto dos antilogaritmos. Quer dizer, você junta esses dois logaritmos num logaritmo só, transformando esta soma no logaritmo do produto dos antilogs, transforma dois logaritmos em apenas um. E é uma propriedade tão importante que às vezes você pode usar essa propriedade no outro sentido. Você tem exercícios que você tem esta situação e tem que transformar numa soma para poder resolver. Então eu vou usar a propriedade nos dois sentidos, né? Para juntar dois logaritmos em um só e para abrir um logaritmo em dois. Então eu uso essa propriedade operatória importantíssima nos dois sentidos. Agora, tome cuidado, que o IPG às vezes gosta de colocar no vestibular a própria propriedade, para você dizer se ela é verdadeira ou falsa. Às vezes fazendo algumas sacanagens. Por exemplo, eu já vi isso aqui na UEPG, caiu algumas vezes. Ele pede para você marcar se é verdadeiro ou falso. Logaritmo na base 10 de n vezes o logaritmo na base 10 de n é igual ao logaritmo na base 10 de n mais n. Então ele pede para você colocar isso no vestibular, ele coloca isso para você e pede para você marcar se isso aqui é verdadeiro ou é falso. É só a aplicação da propriedade, mas isso aqui é falso. Por que essa aplicação é falsa? Porque está contrário os sinais. Aqui tinha que ser mais, ó, e aqui tinha que ser vezes. Essa propriedade aqui não existe, tá? Transformar o produto de dois logaritmos no logaritmo de uma soma, isso não existe. O que existe é transformar a soma de dois logaritmos no logaritmo de um produto. Então, às vezes, a UEPG gosta de colocar a própria propriedade mudando a posição dos sinais para aquele aluno mais bobinho cair, né? E o cara lembra assim, eu lembro que mais vira vezes. Mais vira vezes, então tá certo. Não, aqui tinha que ser o mais e aqui tinha que ser o vezes, e é por isso que essa propriedade está errada. A gente já vai ver daqui a pouquinho aplicações dessas propriedades operatórias, tá? Mas essa é uma propriedade muito importante, muito útil, cai, e às vezes a UEPG gosta de ferrar você na própria propriedade, confundir você na posição que vai os sinais ali, tá bom? Então não cai em pegadinhas como essa. Já a segunda propriedade, gente, se você lembrar da primeira, você lembra da segunda. Porque ela diz que a subtração de dois logaritmos de mesma base, tá certo? Vai ficar o logaritmo na mesma base da divisão dos antilogs, ó. Então fica B dividido por C. Quer dizer, quando é mais aqui no meio, vira produto. E quando é menos aqui no meio, vira divisão. Então se você decorar a primeira, você decorou a segunda. E tem que decorar, porque essas propriedades às vezes caem até na prova geral. Tá? Específica certeza que vai cair, mas até na geral às vezes cai exercício para aplicar as propriedades operatórias. Então decorou a primeira, decorou a segunda. Tá joia? E a terceira propriedade operatória diz que quando tem um logaritmo numa base qualquer A de um número elevado a um expoente, você pode pegar esse expoente do número e jogar para frente multiplicando, ó, n vezes o logaritmo na base A de B. Tranquilo? Mas cuidado aqui também, pegadinha nesse sentido. Por exemplo, se aparecer para você no vestibular assim, logaritmo na base 10 de x elevado ao quadrado. E disser para você que isso aqui é igual a 2 vezes o logaritmo na base 10 de x. Você vai colocar isso aqui verdadeiro ou falso? E aí aqui, cara, você vai colocar que isso aqui é falso. Isso aqui é diferente. Por quê? Porque repare que o expoente aqui não está como o expoente do x. Ele está como o expoente de todo o logaritmo. Está vendo os parênteses aqui? Tá? Isso aqui poderia ser representado também da seguinte forma. Logaritmo de x e um quadrado aqui no meio. É a mesma coisa. Tá? Isso aqui é a mesma coisa. O quadrado no meio, ou o quadrado fora, colocando parênteses, quer dizer que é todo o logaritmo que está ao quadrado, não é simplesmente o x. Tá certo? Então, se eu tirar esse parênteses aqui, ó, isso vai ficar verdadeiro. Porque vai ficar o expoente só do x, o quadrado do expoente do x. Daí eu posso jogar o 2 para frente. Mas se o expoente for de todo log, aí eu não posso jogar para frente. A propriedade diz que eu posso fazer isso quando
o expoente é expoente do antilog, daí esse expoente pode vir para frente. Entendeu? Então não cai, isso aqui é falso, ó. Isso aqui também é uma pegadinha clássica que o pessoal coloca lá no RPG, tá? Aí coloquei o diferente aqui, acabou ficando verdadeiro, né? Mas sem o diferente aqui, se fosse só igual aqui, isso seria falso, tá? Por causa disso. Então essas três propriedades, cara, você tem que decorar, senão você não consegue resolver muitos exercícios de vestibulares. As propriedades operatórias dos logaritmos são importantíssimas. Tá certo? Assim como a regra de mudança de base. O que diz a regra de mudança de base? A regra de mudança de base diz o seguinte, que se você tiver um logaritmo na base A de B, tá certo? Igual ao logaritmo na base C de B sobre o logaritmo na base C de A, para resolver esse tipo de exercício, você vai fazer o seguinte, você vai mudar a base, tá certo? Então, eu posso pegar um logaritmo que esteja em qualquer base, por exemplo, logaritmo na base 2 de 13, por exemplo, e eu posso mudar isso aqui para a base 10, por exemplo, que é mais fácil, né? Que a gente conhece mais. Então ficaria logaritmo na base 10 de 13 sobre o logaritmo na base 10 de 2, tá certo? Então eu posso usar a regra de mudança de base para mudar qualquer logaritmo de base. No caso, então, estou mudando esse logaritmo, né, aqui da base 2 para a base 10. Podia mudar para qualquer base, para a base 7, para a base 5, para a base 9, a base que você quiser, tá? Mas aqui eu resolvi mudar para a base 10 porque, como eu falei para vocês na calculadora, né, na calculadora só tem base 10. Então não dá para você calcular esse logaritmo na calculadora, dá para calcular o logaritmo na base 10 de 13 e dividir pelo logaritmo na base 10 de 2. Aí você faz essa divisão lá e tem o resultado bem certinho. Tudo bem? Entendeu? Então, regra de mudança de base, uma regra que você tem que entender bem. Tudo bem? Bom, e vamos ver um exemplo para aplicar a regra de mudança de base aqui. Vamos lá. Você tem o logaritmo na base 2 de 7, vezes o logaritmo na base 7 de 5, vezes o logaritmo na base 5 de 2. São três logaritmos que não são exatos. Tá? Você não sabe quanto que é o logaritmo na base 2 de 7. Você não sabe quanto que é o logaritmo na base 7 de 5 e não sabe quanto que é o logaritmo na base 5 de 2. Não sabe nenhum dos três. Mas, não teria como calcular, tipo, não são valores exatos, né? O que eu vou fazer nesse exercício, professor? Sempre que num exercício de vestibular você tiver logaritmos em bases diferentes, lembre, tem que deixá-los todos na mesma base para poder resolver. Eu não consigo resolver um exercício de vestibular com logaritmos em bases diferentes. Então, o que eu faço aqui? Eu poderia mudar os três para a base 10, eu poderia mudar esses dois últimos para a base 2, podia mudar os dois primeiros para a base 5, tem que deixar todos na mesma base. Então faz o seguinte, eu vou deixar todo mundo na base 2, então vou manter a base 2 aqui no primeiro. Logaritmo na base 2 de 7 vezes. Então, no lugar do logaritmo na base 7 de 5, o que eu coloco? Logaritmo na base 2 de 5 sobre o logaritmo na base 2 de 7. Então, usei a regra de mudança de base e mudei esse logaritmo para a base 2, que é a base que eu achei mais conveniente para o exercício. Tá? Você pode mudar para qualquer base, mas pense que tem que ser uma base conveniente, né? Não adianta mudar para uma base que não vai adiantar nada, né? Nesse caso, até poderia mudar todos para a base 10, né? Mas tem exercícios que você tem que ver que base que seria conveniente você mudar. E aqui, esse último aqui, também mudando para a base 2, fica logaritmo na base 2 de 2 sobre o logaritmo na base 2 de 5. Tá certo? Então, eu mudei esse segundo para a base 2 e esse terceiro para a base 2 usando a regra de mudança de base. Sempre você transforma o logaritmo na divisão de 2 logs na nova base que você atribuiu. Tá? Só que agora, veja, como isso é um produto, eu posso simplificar esse logaritmo na base 2 que está em cima com esse que está embaixo. Aqui, ó, esse de cima com esse de baixo, dá para cortar. Assim como esse também dá para simplificar com esse, já que esse está em cima e esse está embaixo. E o que sobrou de tudo isso? Sobrou apenas o logaritmo na base 2 de 2, que é um logaritmo exato. 2 elevado a qual expoente que dá 2? 1. Então eu consegui resolver esse exercício. E só consigo resolver esse tipo de exercício usando a regra de mudança de base. Então lembre que quando você tem um exercício do vestibular, um exercício logarítmico com alguns logaritmos em bases diferentes, a primeira coisa que tem que fazer é deixar todo mundo na mesma base.
Quando você deixa todo mundo na mesma base, você consegue resolver e às vezes fica muito fácil de resolver o exercício. Esse é um exemplo prático e clássico de exercício que a gente usou a regra de mudança de base e que sem ela você não conseguiria resolver de outra forma. Tudo bem? Então, a regra de mudança de base e as 3 propriedades operatórias você tem que saber de cor. Meu conselho, faz uma folha de cartolina lá no teu quarto, de chamex mesmo, coloque as 3 propriedades operatórias e a regra de mudança de base lá, para você decorar, não esquecer delas no teu vestibular, certo? Vai ficar constantemente vendo aquelas fórmulas ali, quando chegar na prova vai estar tudo na tua cabeça, porque você vai usar. E se não souber as propriedades e não souber a regra de mudança de base, você não faz um monte de exercícios de logaritmos. Eu vou passar para vocês como exemplo agora aqui, um dos exercícios mais clássicos que a gente tem de logaritmos em vestibulares, usando então as propriedades operatórias dos logaritmos, tá? Vamos lá? Então, gente, voltando aos exercícios aqui, né, agora vamos ver exemplos de exercícios de logaritmos. Por exemplo, sabendo que o logaritmo de 2 é 0,30 e o logaritmo de 3 é 0,47, calcule o logaritmo de 6. São 2 logaritmos que não são exatos, tá? E ele deu para você o valor, né? A base não aparece, você já sabe que a base é 10, né? Isso quer dizer que 10 elevado a 0,30 dá 2, professor? E 10 elevado a 0,47 dá 3? Na verdade, eu estou aproximando esses exercícios, né? Se você pegar uma calculadora científica e digitar assim, 10 elevado a 0,30 vai dar 1,99, pertinho do 2. Quanto mais casas decimais eu colocasse aqui, mais perto do 2 esse resultado ia ficar. E a mesma coisa aqui, ó, 10 elevado a 0,47, tá? Se eu colocar lá 10 elevado a 0,47 vai dar 2,99, pertinho do 3. Quanto mais casas decimais eu colocasse aqui, mais perto do 3 eu ficaria. É um número irracional aqui, na verdade, que a gente arredonda, assim como a gente faz o arredondamento do pi para 3,14, para resolver uma série de exercícios. Tudo bem? Então é isso que eu faço nestas duas situações. Tá legal? Bom, e aí como é que eu faço então para calcular o logaritmo de 6? Eu tenho que ter esses dados para poder chegar no logaritmo de 6. Por quê? Nesse caso, eu posso fatorar o 6. Se eu fatorar o 6, o que eu vou encontrar? Fatorando 6, eu vou encontrar um logaritmo de 2 vezes 3. Concorda que 2 vezes 3 é 6? Tá bom, professor, mas eu não tenho logaritmo de 6. Eu tenho de 2 e de 3 separadamente. Então, cara, você pode aqui aplicar a primeira propriedade operatória dos logaritmos e transformar o logaritmo desse produto numa soma de logaritmos. Então ficaria assim, o logaritmo de 2, aplicando a primeira propriedade, mais o logaritmo de 3. Então nesse caso eu estou usando a propriedade ao contrário, né? Eu estou abrindo um logaritmo para a soma de outros 2. E por que eu fiz isso? Porque eu tenho exatamente o valor dos 2 logaritmos que eu abri a soma. Então aqui eu vou ter como resposta o logaritmo de 2, que é 0,30, somado com o logaritmo de 3, que é 0,47, né? 0,47 aqui. Tudo bem? E 0,30 somado com 0,47 vai dar 0,77. Então eu consegui calcular o logaritmo de 6 através do logaritmo de 2 e de 3 que foram dados do problema. Como? Eu fatorei o 6 que ficou 2 vezes 3, lembra que fatorar é transformar em produto, né? Transformei em produto de 2 vezes 3, apliquei a primeira propriedade aqui operatória dos logaritmos e separei esse produto numa soma de 2 logs que eu conheço para poder chegar na resposta. Então esse é um exercício clássico de vestibular que cai muito nas provas, que é um exercício para você, utilizando as propriedades operatórias dos logaritmos, chegar em valores de logaritmos que ele apresenta para a gente. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo. Quero calcular aqui o logaritmo de 5. Pô, professor, mas 5 é 2 mais 3. Você falou que não tem propriedade para transformar log de soma, exatamente. E aí, como é que eu vou resolver esse exercício? Aqui a gente pode usar um outro truque, ó. O logaritmo de 5 pode ser escrito como logaritmo de 10 dividido por 2. Concorda? 10 dividido por 2 é a mesma coisa que 5. Tranquilo? E aí, como é uma divisão, eu posso aplicar aqui a segunda propriedade operatória dos logaritmos. E aplicando a segunda propriedade, o que eu vou ter? Eu vou ter o logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Tá certo? Então, o que eu fiz? Eu apliquei a segunda propriedade operatória e transformei essa divisão numa subtração de 2 logaritmos. Tá certo?
Aí você podia falar, cara, mas eu não tenho logaritmo de 10. Ele não me deu, ele me deu de 2 ou de 3. Mas, meu, se a base é 10, é um logaritmo exato. 10 elevado a quanto que é 10? 1. 10 elevado a 1 é 10. Então, no lugar do logaritmo de 10, eu posso colocar 1. E aqui no lugar do logaritmo de 2, o que eu vou colocar? O dado que eu tenho, que é o 0,30. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 menos 0,30. E 1 menos 0,30 dá quanto? 0,70. Só cuidado para fazer aquela continha decimal ali, né? É 1,00 menos 0,30. Tudo bem? Mas aqui eu usei a segunda propriedade. Então aqui eu usei um outro esquema. Não tem como fatorar o 5, porque 5 é número primo. Tudo bem? E não existe propriedade de soma assim, log da soma de 2 mais 3. Essa não tem. Então a única jogada que eu tinha aqui é transformar esse 5 na divisão de dois números, o 10 e o 2, pensando que o 10 eu vou ter o logaritmo porque é exato, se a base é decimal, qualquer múltiplo de 10 é um logaritmo exato, e o 2 é um dado do problema. Então é um exercício também que pode aparecer usando essas propriedades, né? Eu usei a segunda. Dessa letra C, se você fatorar o 64, o que você vai encontrar? Logaritmo de 2 à sexta, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 64. Então, transformo o 64 em 2 à sexta. E aqui eu vou aplicar qual propriedade operatória? Aqui eu vou aplicar a terceira propriedade. Eu vou jogar o 6 para frente multiplicando. Então, isso aqui vai ficar igual a 6 vezes o logaritmo de 2. Entendeu? E aí eu substituo o logaritmo de 2 por 0,30, tá? Que é o valor dado no logaritmo de 2. E 6 vezes 0,30 dá 1,8. Então, o logaritmo de 64 vale 1,8 na base 10. Então, são exemplos clássicos de exercícios, tá? Que ele me fornece dois logaritmos decimais e pede para calcular outros, aplicando as propriedades operatórias que são importantíssimas. Tem que decorar as 3 propriedades operatórias para que você consiga resolver esses exercícios de logaritmos. E o último que eu tenho aqui, ó, esse é o logaritmo da raiz quadrada de 18. Como é que eu faria nesse caso? Bom, primeiro, sugestão minha. Transforma essa raiz no expoente fracionário. 18, raiz quadrada de 18 é a mesma coisa que 18 elevado a 1 meio. Tá certo? Aqui não esqueça que quando não aparece o expoente do número é 1 e quando não aparece o índice da raiz é 2. Então, como toda raiz pode ser escrita na forma de expoente fracionário, fica logaritmo de 18 elevado ao meio, e aonde você pode, nesse caso, aplicar a terceira propriedade operatória e passar esse 1 meio para frente. Então vai ficar 1 meio vezes o logaritmo de 18. Tudo bem? Tranquilo? Então o expoente pela terceira propriedade passou para frente multiplicando. Aí se eu fatorar o 18, o que é que eu vou encontrar se eu fatorar o 18? Se eu fatorar o 18, opa, faltou 1 meio aqui na frente. Se eu fatorar o 18, ó, 1 meio, que multiplica o logaritmo de, fatorando 18 é 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Então eu vou colocar como 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Aqui nesse caso eu fatorei. E fatorando 18 eu encontrei só os valores que eu tenho como base lá em cima, como logaritmos base. Tá certo? Então aqui eu posso aplicar ao mesmo tempo a primeira propriedade para esse triplo produto aqui, né? E ficaria assim, 1 meio que multiplica o logaritmo de 2, mais o logaritmo de 3, e mais o logaritmo de 3 de novo. Tudo bem? Então, olha aí, eu transformei um produto, o logaritmo de um produto, numa soma de logaritmos, que são os logaritmos que eu possuo como dados do problema. Então, aqui vai ficar 1 meio que multiplica 0,30 mais 0,47 mais 0,47. Logaritmo de 2, logaritmo de 3, logaritmo de 3. 0,47 mais 0,47 dá 0,94. 0,94 mais 0,30 dá 1,24. Então, 1,24 dividido por 2, que vai dar 0,62. 0,62. Tudo bem? Então, é um exercício clássico esse aqui, né, de vestibular, tá? Que a gente tem para aplicação das propriedades operatórias.
Tem casos que você tem que aplicar as 3 propriedades do mesmo exercício, né? Desse tipo aqui. Mas é um exercício muito comum. Então, saber aplicar corretamente as propriedades operatórias dos logaritmos é fundamental para você resolver uma série de exercícios no teu vestibular. Você tem que saber aplicar as propriedades operatórias. Tem que saber, tá? A regra de mudança de base. Quando você pega um exercício que os logaritmos estão em bases diferentes, deixe todos na mesma base para que você consiga resolver o exercício. Saber aplicar corretamente a definição é muito importante. Depois nós vamos ver nas próximas aulas as equações logarítmicas. Como resolver uma série de equações logarítmicas usando então as propriedades, a regra de mudança de base e a definição. É um tripé, são as 3 coisas que você não pode esquecer. Definição, propriedades, regra de mudança de base. Se você souber essas 3 coisas, dificilmente você vai errar um exercício de logaritmo no teu vestibular. Veja que a gente está trabalhando com logaritmos não exatos. Você não tem a obrigação de saber de cor nenhum logaritmo não exato. Ele tem que te fornecer alguns dados para que através das propriedades você chegue em outros. Sem esses 2 dados não teria como fazer nenhum desses cálculos. Tá certo? Então não precisa decorar logaritmos que não são exatos, tá? Mas precisa saber usar as propriedades, a regra de mudança de base, para efetuar esses cálculos. Beleza, gente? Então estudem, revejam essa aula, façam perguntas, coloquem aí embaixo no mural, professor, não entendi algum pedaço, não vou passar uma série de exercícios para vocês fazerem, façam e perguntem sobre eles também. É importantíssimo para que você fixe bem esse conteúdo. Valeu, galera? Um abraço!